Seja muito bem-vindo a mais esse podcast, ó. Uma satisfação estar aqui contigo. Muito obrigado por você estar aqui. Já de cara eu já quero te pedir duas coisas. Primeiro, se inscreve no nosso canal, dê o seu dedão chaucê de qualidade. Deixa eu só colocar aqui, ó. Se inscreve no canal, tá aparecendo aqui agora. Se inscreve aqui. Já se inscreve, dá o seu joinha. Porque a gente vai falar de um assunto bem legal agora, que é sobre a análise de dados. Tá? Como é que você enxerga os números da sua loja? Ou melhor, como é que você toma a decisão nos números da sua loja? Você toma a sua decisão na base do achismo? Você compra na base do achismo? Como é que está seu mix hoje? Ele está saudável? Hoje, talvez você tenha produtos que você sabe realmente se vende ou não. A gente vai discorrer exatamente disso. E vou trazer aqui um convidado que tem um know-how para mim, na minha concepção. Eu não conheço ninguém que entende mais de análise de dados do que esse cara. Então a gente vai entender, fazer estudos de mercado. Você que é dono do supermercado, não importa o seu faturamento, porque o que a gente vai trazer aqui é algo bem prático, que ao terminar esse podcast nosso, você já vai poder já implementar aí na sua loja, não tenho dúvida disso. Então, bora agora pro vídeo. E quem eu trouxe aqui, nada mais, nada menos que meu querido amigo, Teófanes Porto, o brabo da análise de dados, o camarada que entende de número, que ninguém entende. Eu vou falar um negócio pra vocês, tá? Das vezes que eu fiz reunião com ele, e análise de dados também, de algumas lojas, a gente percebe e vê alguns gaps, que realmente, quando a gente fala gaps, a gente fala de espaços, né? A gente vê algumas coisas que no nosso dia a dia a gente acaba não percebendo. Então, eu tenho aprendido muito com o Teófanes, e eu tenho certeza que você nesse nosso bate-papo aqui vai aprender também. Teófanes, seja muito bem-vindo, satisfação estar aqui contigo, cara. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, satisfação estar aqui contigo também. Poder Maravilha. compartilhar um pouco de conhecimento. Maravilha, cara. Muito obrigado, muito bom. Ó, seguinte, Teófanes, eu já separei aqui algumas perguntas, tá? Tem gente que já começa algum tipo de podcast já perguntando assim, fala um pouco de você. Não, eu vou fazer o inverso, porque a gente vai descobrir de você já no meio do caminho. Tá? Eu sei que o Teófanes tem várias informações, já vou dando um spoiler aqui, mas eu quero já saber outras questões. Vamos lá. Quando a gente fala de análise de dados, é algo muito complexo para o dono do supermercado? Porque pensa comigo o seguinte, a gente atende muitos donos de supermercado e a gente percebe algumas questões que muitas vezes eles não entendem, não compreendem. Por quê? Porque acha que às vezes o sistema é difícil, a leitura do relatório é um pouco complicada, mas eu queria saber de você, como você enxerga essa visão, qual é a sua visão com isso? Não é que seja difícil, mas exige que você tenha método e também treinamento. Uhum. Então, por exemplo, me veio aqui à mente um exemplo que eu achei interessante. Outro dia, conversando com uma amiga, e aí ela disse que a mãe dela pediu que ela descascasse uma laranja, só que tinha um detalhe, ela não queria que a laranja tivesse com a casca ferida. Então ela tinha que tirar a casca deixando o branquinho, né? Ela disse que tentou uma vez, tentou duas, tentou três, e não conseguia, sempre dava uma ferida. Cara, você chega num mercado desse aí, por exemplo, que os caras estão habituados a descascar, ele faz aquilo numa velocidade absurda, às vezes até de olho fechado, sem necessariamente ser ferido. Então, assim, é algo difícil de fazer? Não. Agora, você só vai conseguir fazer em velocidade se você tiver técnica. Então, nesse Boa. caso, por exemplo, para mim, a análise de dados ela é muito intuitiva, porque eu já faço isso há muito tempo, faz parte da minha formação, e principalmente nos últimos 4 anos, eu atendi centenas de empresas, só fazendo, passo o dia fazendo isso. Então, uma coisa que, assim, quem não tem o hábito pode parecer difícil de fazer, para mim já ficou intuitivo. Eu olho para os dados da loja e já começo a ter os insights, principalmente pelo fato de ter o comparativo de centenas de empresas. Vamos lá. O cara tem que ser bom de matemática para entender análise de dados? Ele precisa ser um Hum, expert, um fera? Não, de forma alguma. Porque assim, você não precisa estar fazendo conta. Então, eu quero verificar, por exemplo, se um produto está com ruptura. Cara, eu não preciso calcular nada. Eu só preciso ver a movimentação dele ao longo do tempo. Então, se eu pegar, por exemplo, lá um. Pera aí, calma. Vamos lá. Olha só, presta atenção no que o Teófanes falou aqui, ó. Você que é dono de mercado e fica preocupado, achando que o produto não vende ou alguma coisa assim, quando você for fazer compra, olha só o que ele falou. Verifica o que, Teófanes? A movimentação? Histórica dele. Então, você está pegando um período, por exemplo, de 6 meses. O que é que você vai observar? Você não vai pegar o total. Em 6 meses, ele movimentou centenas de unidades. Não. Digamos que está pegando do início do ano para cá. Então, janeiro, fevereiro, março, até o mês passado. Se você faz isso, teve movimentação em janeiro? Beleza. Quanto que foi? Teve movimentação em fevereiro? Quando você coloca isso lado a lado, você, primeiro, no período você percebe se houve picos de movimentação. Por exemplo, vamos pegar uma bebida. Você veja qual é a possibilidade. Tenha dado um pico ali em janeiro, Uhum. em função de festa de ano novo, tá? Só que pode ter dado um pico ali em fevereiro para março em função de carnaval, mas ela vai ter um comportamento médio. Então, se tirando esses picos que demonstram normalmente sazonalidades ou eventos esporádicos, que de repente você promoveu alguma coisa, no restante ela tem uma média. Então, vamos supor que a média é dela sair, sei lá, 1.000 unidades.
Pô, caiu para 800. Aí você tem que observar por que caiu, né? Ou deixou de vender. Então, o que que a gente observa quando você coloca, principalmente assim, a gente está falando aqui de fazer uma análise de um produto. Só que aí o primeiro ponto eu não analiso o produto, eu tenho que analisar a categoria. E o motivo é muito simples. Quando você olha para a categoria, você está olhando para a necessidade que o teu cliente tem. Então, por exemplo, você está falando de arroz, você está atendendo uma necessidade. Você está falando de cerveja, você está atendendo outra necessidade, creme de leite, outra, e daí vai. Se eu olhar para o produto, o que é que eu estou olhando? Cerveja, Antártica, Pilsen, não sei o quê. Não, eu não vou olhar individualmente, eu estou olhando a categoria. Então, dentro da categoria é que a gente vai observar o desempenho do produto, sem Legal. precisar fazer conta. Então, beleza. Primeira coisa, vamos lá. Eu sou um dono de mercado. Eu quero começar a fazer análise de dados na minha loja. Eu mesmo, eu sou o dono. Primeira coisa que você não deve olhar, então, o todo. Não. É porque assim, vamos supor que você queira fazer uma viagem e você está saindo aí de Porto Seguro, vindo aqui para Teresina. Qual é a primeira coisa que você vai olhar? Você esteja vindo de carro, muita disposição, né? A primeira Muito bem. pergunta é, primeira pergunta é, qual é a distância? Pô, vai dar 2.000 quilômetros. Cara, você não vai conseguir fazer 2.000 num dia só. Tá? Você vai ter que ter 2 dias. Legal. Então você já começa a planejar. Disso aí, vou pegar mais ou menos quantos tanques de combustível, o que é que eu tenho que abastecer. Aí você começa a detalhar. Agora, por mais que você saiba que vai ter que parar para abastecer a cada 300 quilômetros, por exemplo, você nunca fez essa viagem e não conhece o caminho. Então você traça uma rota geral, vai ter uma ideia do que você vai percorrer, mas à medida que você vai percorrendo, é que você vai conhecendo o caminho. Poxa, olha, aqui tem por exemplo, em questão de paisagem, a paisagem do sul da Bahia vai ser totalmente diferente de quando você chegar mais aqui para o interior do Piauí, né? Então você vai percebendo essas nuances. Então não adianta você querer, no início da viagem, tentar olhar todos, né, pegar lá o Street View e sair memorizando. Não faz sentido. O que é que você tem que ter? Você tem que ter uma visão geral, que a gente chama de overview. Então, o primeiro ponto nisso aí é assim, vamos lá. Eu vou fazer uma análise, eu nunca faço análise do mês. Por quê? Porque você tem uma visão muito restrita que pode estar lhe acusando alguma sazonalidade. Por exemplo, agora nesse período de junho, vai ter aí para a gente a festa junina, que é muito forte. Se eu pegar um período desse e adotar ele como padrão, ele vai me distorcer vários pontos que eu precisaria observar. Bom, então o ponto é eu analisar um período maior. Qual é esse período maior? 6 meses. Por quê? Porque nesse período de 6 meses você consegue perceber várias sazonalidades. Segundo, mês a mês, uma loja média, com um faturamento aí de 1,5 milhão mais ou menos, ela vai movimentar em torno de 5.000 SKUs. Mas quando você pega, no mês, só que quando você pega essa loja e analisa ela em 6 meses, você vai ver que ela chega a movimentar 10.000. Então, se dentro de um mês eu movimento 5.000 e em 6 eu movimento 10.000, o primeiro indicativo que isso gera para mim é que essa loja tem o que eu chamo de cauda longa muito extensa, né? Então, o que que é? Aí fazendo uma definição do porquê essa questão do overview. A primeira coisa que eu observo nesse período histórico é uma divisão do mix em duas partes. Essa cauda longa, que são produtos de baixo giro ou intermitente, tipo, por exemplo, em 6 meses, ela vai vender ali mês sim, mês não, ou às vezes mês sim, dois não. E a grande maioria, em 6 meses, chega a vender só em 2 meses. Então, o que que isso representa para mim? Que tem muito capital imobilizado. A outra parte, né, que é a contraparte dessa análise, é o que eu chamo de base saudável, ou seja, aquilo que rentabiliza seu capital. Então, se eu tenho lá, e aí um fato curioso, Chaucer, é que numa base eu estou falando uma base de 10.000 para poder facilitar o cálculo, mas assim, na média, das centenas de empresas que eu já analisei, 16% do mix está na base saudável. O que que é base saudável? É o produto que, independente da quantidade, todo mês ele está vendendo. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de movimentação de janeiro para cá. Então ele teve movimentação de janeiro, fevereiro, em março, em abril, em maio, né? Todo mês ele está. Qual a importância de ver isso? Porque é um produto que, por mais que esteja saindo uma única unidade, você está vendendo todo mês, ele gera fluxo na loja. E o supermercado, ele não ganha só pelo volume, ele ganha também pelo fluxo. E a gente pode até aprofundar isso depois, mas tem um dado que, assim, 80% da venda de um supermercado vem da compra de que a gente chama de cestinha, ou seja, aquele cliente que entra e compra 4, 5, 6 itens. Então, não adianta individualmente você querer forçar, por exemplo, o cara tem um ticket médio de R$ 30. Não adianta você querer forçar ele a comprar 50 toda vez que ele vem. Por quê?
porque vai sair, vai ter uma restrição orçamentária, vai sair do poder aquisitivo dele, ele não leva. Agora, se ao invés de eu tentar fazer duas compras de 50, se eu conseguir que ele faça, por exemplo, 4 de 30, eu estou falando de 20% de aumento, né? É mais lógico eu aumentar a frequência ele comprando dentro do poder aquisitivo dele do que eu tentar forçar uma compra maior. Então, uma vez que você descobre essa base saudável, você já vê o que está rentabilizando. Poxa, mas a gente está falando aqui, por exemplo, de 10 mil SKUs. Se 10 mil SKUs, a minha base saudável está em 16%, ou seja, está em 1.600, tá? Eu tenho 8.400 produtos aí que estão travando meu capital. Então, uma vez que eu percebi essa composição geral do mix, que é o que eu chamo de mapeamento, observar como é que está estruturado, como é que está distribuído o seu mix, a segunda pergunta que eu vou procurar responder é o que está rentabilizando e o que é que está travando. Porque, por exemplo, estamos lá na base saudável, e aí você tem as seções do supermercado. Como é que está rentabilizando o açúcar, como é que está rentabilizando cereais, enfim, todas as As seções categorias. do supermercado. Quando você vai para outra base, que é a cauda longa, a mesma pergunta, só que ao invés de estar rentabilizando, a pergunta passa a ser: o que que não está rentabilizando, o que está travando meu capital? Então, uma vez que você percebe que você tem uma parte do seu capital travado, o que que você vai fazer? Você tem que começar a desenvolver estratégias para minimizar aquele mix. Então, você tem ideia, por exemplo, seção de perfumaria é campeã em número de produtos. Na média, cara, no Brasil todinho, não importa qual região que eu tô, 30% dos SKUs que uma loja tiver vai estar na perfumaria. E aí, quando você vai olhar, 80% do faturamento da perfumaria, ela está ali no básico, né? Na higiene básica. Está ali no papel higiênico, no sabonete, no shampoo e tal. Poxa, mas se eu tenho ali três ou quatro categorias que está com 80% do faturamento dessa seção, por que que ela está com 30% dos meus SKUs? Aí você vai observar as linhas, que isso aí é uma estratégia da indústria. Aí você tem lá, por exemplo, creme de tratamento, creme de pentear, máscara capilar. Agora já tem iogurte capilar, mousse capilar, geleia capilar. A indústria vai inventando produtos para poder ampliar o mix e ampliar o market share. E se você, eu estou dando o exemplo da perfumaria, mas enfim, isso se enquadra em qualquer outra categoria. E se você não analisa para ver o que é que está rentabilizando, você vai jogando aquilo no seu mix, você se perde ao longo do tempo por não parar por analisar e a situação vai virando a bola de neve, só vai aumentar. Um exemplo, inclusive, que me ocorreu aqui foi de uma loja que eu atendi uns 2 anos atrás, em que estavam questionando sobre uma venda lá de um determinado produto, um shampoo. E aí, na ótica do vendedor, aquele shampoo vendia muito bem, porque tinha uma boa aceitação e tal. Só que quando eu peguei os relatórios para observar, e eu estava analisando um período de 8 meses, eu vi que aquele produto não tinha venda coisa nenhuma. Aí, o que foi a situação? No dia anterior, tinham sumido 20 frascos desse produto da prateleira. Então, aquele produto não vendia, aquele produto era roubado. E aí eu perguntei para eles assim, vem cá, qual é o preço desse produto aí na prateleira? Cara, o preço do produto era tipo R$ 60. E aí eu fui observar dentro daquela categoria qual era o preço do produto mais caro que estava sendo vendido. Então, o preço do produto mais caro era R$ 20. Daí eu te pergunto, se o teu cliente está te mostrando que o que ele tem condição de comprar ou está disposto a gastar é R$ 20, para que tu está ofertando um produto de 60? Para ser roubado? Boa, E boa, isso é, bom questionamento você fez aí agora. Isso é que é a questão assim, precisa você fazer cálculo para observar um negócio desse? Não, Não. você precisa observar. Qual é a grande questão? É que se você tem 10 mil SKUs e você tentar observar produto por produto, é improdutivo isso. Você vai passar um mês todinho tentando observar o seu mix. Aí é onde entra a questão do método, que é por isso que eu começo com esse processo de mapear, entender como é que está distribuído. Eu vou observar onde que eu preciso dar mais atenção e aonde eu preciso dar aquela atenção é que eu vou me aprofundar. Tecnicamente, é o que a gente chama de aumentar a granularidade. Aí eu saio dessa visão de cima e eu me aproximo mais do produto para fazer uma identificação que nem essa que eu falei do produto. Mas nesse caso, ainda estou na categoria. Apesar de estar observando o preço do produto, o que eu estou fazendo? Uma avaliação de categoria. Não Mas estou vamos, chegando. mas vamos lá, Theo. Oi? Deixa eu só entender. Primeira coisa que você falou aí foi a questão, primeiro, de quando você vai fazer a análise, você não olha o todo, você olha a categoria, certo? Não, não. Ao contrário. Eu olho todo para identificar quantos SKUs você está movimentando. Então, a primeira coisa que Desses você olha SKUs, é o todo da loja.
o todo da loja. Aí eu divido esse todo em duas partes. O que é que rentabiliza bem, que movimenta, que tem dinheiro para trás do cliente, e o que é que não está performando tão bem. Deixa eu só entender uma coisa aí. Quando você diz o que rentabiliza bem, você está falando em questão de giro ou de margem? Estou falando do giro. Porque, por exemplo, se você pega um produto que. Vamos pegar bebida. Muita gente reclama. Pô, mas bebida tem uma margem muito baixa, não sei o que. Tem. Mas movimenta, mas gira bem. Então, se você tem aí, digamos, uma bebida que ela vende 1.000 unidades e você está ganhando aí, sei lá, 50 centavos por unidade, você está ganhando R$ 500 nesse produto. Aí você tem lá sei lá, uma travessa que é vendida lá no bazar. Você está comprando ela por 20, você está vendendo ela por 100. Aí tu, caramba, eu tô com um markup absurdo nesse produto. Legal, mas ele só vende uma unidade em, digamos, 6 meses. Cara, você pode estar ganhando R$ 80 naquele produto. Comprou por 20, estou ganhando 80 em cima daquele negócio, mas você só ganhou 80 em 6 meses. E se a bebida você ganha 500 todos os meses, cara, em 6 meses foi 3.000. O que está rentabilizando melhor? Mas aí volta o ponto que é o seguinte, beleza, realmente, concordo contigo que se eu for pegar, por exemplo, igual você falou aí, né, um produto lá, um exemplo, um copo, que eu vou vender ele a cada 6 meses, e eu vou ter uma margem boa, mas eu vou vender ele um a cada 6 meses, um exemplo, e eu vou ter a bebida que eu vendo ela todo dia. Se eu vendo essa bebida todo dia e que ela está rentabilizando, mas como é que eu melhoro essa minha margem, consequentemente, não só para o setor de bebidas, mas para outros produtos também? Porque uma coisa, beleza, eu vou ficar só vendendo volume? Não, não é questão. Assim, toda vez que você vai. Vou fazer um comparativo aqui para ver se fica mais fácil esse entendimento. Eu não sei se tu conhece, já viu aquele pessoal que antigamente, né? Hoje em dia é tudo automático, o cara chega na fazenda de tirar leite, por exemplo, eles conectam lá aquelas mangueiras automáticas. Ordenhadeira. Exato. Mas antigamente o pessoal tinha aquele banquinho que era um pino só, né? Que o cara chegava, sentava ali, apoiava e ia tirar o leite. O que é mais fácil? Você se equilibrar num banco que tem um único pé ou você se equilibrar num banco que tem 4 pés? Num banco que tem 4 pés. Pronto. A mesma coisa é a análise. Eu vou fazer a análise, eu nunca posso ancorar ela num único fator. Por mais que aquele fator tenha relevância, eu preciso de mais pontos. Então, por exemplo, veja que eu comecei a falar do mapeamento que tem uma visão geral, aí eu divido aquilo que performa e que não performa, começo a me aproximar das categorias dentro dessa divisão, e uma vez que eu chego nisso, e que está estabelecido ali para mim o que gira, o que não gira, aí eu vou observar outros fatores. Então, dentro desses fatores, por exemplo, como é que eu vou rentabilizar ainda olhando uma categoria? Por exemplo, cerveja. Cerveja não, vou pegar um exemplo clássico aqui que eu gosto. Toda loja que eu observo, quando você chega na seção de limpeza no amaciante, cara, brincando, a loja vai ter 16 SKUs, 16 SKUs, não, desculpa, 16 marcas de amaciante. Aí quando você olha lá, as duas primeiras, ela tem lá 60, 70, às vezes 80% do faturamento da categoria. Mas você está com 16 marcas. E as últimas lá não representam nem 0,5% cada uma. Essa que representa 0,5% está rentabilizando? Não. Se eu tirar esse produto que não está movimentando, que não está rentabilizando, qual é o ganho imediato que eu vou ter? Primeiro, aquele dinheiro que estava parado naquele produto lhe permite maior poder de compra naqueles que mais movimentam. Então, isso te tira do sufoco. Segundo, na hora que você tira produtos que não giram tão bem, você começa a abrir frente para os produtos que vendem bem. E à medida que você abre essa frente, você já diminui a necessidade do teu tempo de reposição, fazendo com que você diminua o teu risco de ruptura. Então imagina, por exemplo, oi. Não, eu até peço desculpa ter cortado seu raciocínio, mas assim, eu vou fazer perguntas como se fosse um dono de mercado. Porque eu sei até a resposta, mas eu preciso saber como se fosse um dono de mercado. Mas, ô Teófane, se eu tenho esse produto aqui que ele vende bem, quer dizer, que ele não vende tão bem, mas ele vende, e ele me gera uma venda de outro produto por causa desse item, se eu tirar ele, eu não perco a venda desse produto? Ok, mas vamos lá. É, vou voltar lá para a base. Eu estou falando de uma base de 10 mil, que normalmente é o que eu encontro nessas lojas. Aí é como você fez, você me citou um produto. Se você pegar um produto que ele gera a venda de outro, esse produto vai provavelmente estar na base saudável. Então, se ele está na base saudável, eu não vou te recomendar tirar esse produto. Mas se ele está na cauda longa, e esse produto, tipo eu estou te falando, por exemplo, do amaciante. Dentro da categoria amaciante, eu tenho produtos que estão lá na base saudável, que estão vendendo recorrentemente, e eu vou ter produtos
que vão estar lá na cauda longa, que ele vai vender muito esporadicamente. Agora, ele está na cauda longa, legal. Quanto que ele está movimentando? Então, por exemplo, o período de 6 meses. Nos últimos 6 meses, quanto que ele movimentou? Cara, ele movimentou em um único mês ou em 2 meses esporádicos. Não tem o que você me fale, porque eu vou estar olhando para os teus dados, não tem o que você me fale que justifique que aquele produto atrai a venda de outra coisa. Se ele atrai, por exemplo, vamos lá, comparando aqui a venda, por exemplo, de amaciante, eu tenho que ter amaciante de supermercado? Tenho. Tá, mas eu preciso de 16 marcas de amaciante? Não. Eu tenho que ter, por exemplo, tira-mancha no supermercado? Tenho. O tira-mancha é um produto que ele vai, é um gerador de fluxo, ele vai movimentar a seção? Não, ele é um adicional. Se você comparar percentualmente a venda de um tira-mancha, por exemplo, em relação ao amaciante, o amaciante vende mais. Percentualmente, inclusive, o amaciante vende muito menos, por exemplo, que o sabão em pó. Por quê? Porque o sabão em pó é o carro-chefe naquela seção. Agora, quando você olha dentro da categoria, e é por isso que eu lhe falei que eu nunca começo olhando para o produto, eu começo olhando para a categoria. Então, vem cá, essa categoria aqui, e até um detalhe que eu não posso esquecer. Por que que eu começo a olhar para a categoria? Porque os supermercados, eles têm perfis diferentes e atendem perfis diferentes de pessoa. Então, se você pega, por exemplo, um grande supermercado, provavelmente a característica dele é de compra de abastecimento. Então, ele tende a trabalhar mais forte nesses produtos de alto giro. Mesmo assim, a gente tem vários grandes supermercados que, percebendo a dificuldade de operar só dessa forma, começaram a ir mais para a parte de perecíveis, entrando mais forte com um autosserviço no açougue, com frios e laticínios, trabalhando melhor o hortinho, enfim, toda essa parte. Agora, você vai e chega, por exemplo, numa loja de bairro, em que você tem uma loja ali de 500 metros e outra que tenha mais ou menos, por exemplo, 200. Cara, provavelmente essas duas lojas elas vão ter perfis diferentes, porque você pode ter uma dessas lojas funcionando como quase uma loja de conveniência, a pessoa esqueceu determinada coisa, passa lá e compra, e a outra você pode ter ali como uma compra de reposição. Então, durante a semana, por exemplo, foram acabando, sei lá, a carne, os fios de laticínio, esse negócio, em vez de você ir no grande, você compra naquele de médio porte. Então, uma vez que você tem essa diferença de perfil de supermercado, eu tenho que identificar, o primeiro ponto é qual é o perfil do supermercado. Por isso que eu começo do todo. Tem, inclusive, em reunião, um comparativo que eu costumo usar com os meus clientes para poder facilitar essa percepção, que é um comparativo com o jogo do baralho. Cara, eu tenho ali, eu estou agora na dúvida, são 52 ou 50 cartas de 54 cartas de baralho. E com essas mesmas cartas, eu posso jogar vários jogos. Eu posso jogar poker, eu posso jogar truco, enfim, tem vários jogos. Então, quando eu começo a olhar por todo, a primeira pergunta é que jogo você está jogando? Porque a partir do momento que você entende a regra do jogo, é que você vai organizar as cartas que estão na sua mão. Então, se eu estou jogando poker, eu vou organizar de uma forma. Se eu vou jogar truco, eu vou organizar de outra forma. Se eu for jogar 21, a organização mudou. Né? Por que que eu comparo dessa forma? Para o cara entender que não adianta. As cartas que ele tem provavelmente vão ser as mesmas do que o supermercado do lado vai ter, que o grande vai ter, enfim. Que todo mundo tem, porque dificilmente tem alteração disso aí. Eu não tenho exclusividade em produto tal. Pode ter, um grande de repente tem uma exclusividade na marca, mas a grande maioria não tem essa exclusividade. Então, o que que eu preciso entender? Qual é o jogo que ele está jogando, qual é o jogo que eu jogo, e principalmente entendendo o jogo que eu jogo, como é que eu vou dispor as cartas na minha mão, porque isso é que me dá vantagem. Então, não é o fato, por exemplo, de eu chegar lá, água sanitária. Cara, se você me disser que eu ter 10 marcas de água sanitária vai me tornar mais competitivo porque eu tenho mais, né, você pode dizer, mas para você me provar em números, até hoje, eu não vi nada que sustente isso. Porque você está tendo mais do mesmo. Agora, se você faz, no exemplo que você deu, se você tem uma categoria que ela gera giro para outra, show de bola. A gente consegue perceber isso e eu procuro incentivar essa movimentação. Agora, eu tenho um produto que ele gera movimento. A partir do momento que eu começo a colocar mais produtos dentro dessa mesma categoria, o que eu costumo provocar é um movimento que a gente chama de canibalização. É um detonando o outro. Então, esse um detonando o outro, eu deixando isso ocorrer dentro da minha loja, sou eu que estou me prejudicando. É. Então, aí não faz sentido. Então, assim, a pessoa às vezes pergunta nesse aspecto, mas quantas marcas eu tenho que ter? Duas, três, quatro? Eu digo, cara, o primeiro ponto, assim, depende da categoria. Por quê?
É como você falou, às vezes você tem um produto que puxa outro. E aí, no caso, por exemplo, se eu estou falando de café, café é uma categoria que é muito regional. Então, se eu for, por exemplo, aqui em Teresina, eu não tenho marcas que são da região. Mas quando eu vou para o sul da Bahia, tem muita marca que é regional. Cara, às vezes você tem duas cidades que estão praticamente lado a lado, em uma Verdade. é forte uma e na outra é outra. Se eu vou para Minas Gerais, eu vou encontrar mais ou menos a mesma situação. E esse tipo de situação ele acontece em algumas categorias, mas não em todas. Então, se é uma categoria, por exemplo, que você tem forte presença regional, você tem que respeitar isso. Por quê? Porque é o perfil do seu cliente. Agora, se você está numa categoria que não tem esse apelo regional, e que é o caso, por exemplo, do amaciante em geral, normalmente você tem algumas marcas regionais, mas o forte são as marcas nacionais. Aí, respondendo a pergunta, quantas marcas eu preciso ter? Aí como é que você responde isso? Não é forma padrão. Não, você tem que ter três, que é uma combate, é uma de trabalho e a outra. Cara, o mecanismo que responde isso é assim, você precisa adotar uma metodologia chamada ancoragem de preço. Então, o que que é a questão da ancoragem de preço? Eu tenho um produto que é referência no preço, por exemplo, falando do café. Normalmente, qual é o produto que é mais caro? Costuma ser o Melita, né? Que é uma marca, a sua marca de trabalho, que é onde você vai referenciar o preço que está caro, está barato. Aí é esse regional, ou então a, a, uma marca nacional, depende da região que você está. E aí você vai ter um terceiro mais barato. Se eu tenho esses três aqui, eu consigo, descendo o preço dessa marca mais barata, eu consigo fazer parecer que essa intermediária ela está mais cara. Mas ao mesmo tempo, sem mexer no preço das outras duas, se eu subo o preço e aproximo, eu mostro que esse aqui comparativamente tá mais barato. Então, essa questão de eu preciso melhorar minha margem ou forçar a saída de um determinado produto. Se eu tenho produtos que eu consigo fazer esse trabalho de ancoragem para referenciar o tá caro ou tá barato, isso facilita a decisão do meu cliente. Então, ali, por exemplo, numa situação dessa, estou falando, eu só preciso de três. Ah, mas eu tenho uma situação que eu tenho duas ou quatro marcas regionais muito fortes, numa categoria em que elas são requeridas. Legal, então trabalhe com as quatro, que ali você consegue trabalhar com elas por conta da preferência. Agora, quando você vai para a questão da ancoragem, melhor que você tenha três. Agora, em qualquer dessa situação, ou preferência regional ou em ancoragem, como é que você consegue facilitar o processo de decisão do seu cliente se você tiver 10 marcas ou 15 marcas? Porque a primeira coisa que vem na minha mente quando eu olho uma situação dessa é uma loja tipo tem de tudo, né? E isso eu escuto do dono do supermercado. Ele chega para mim e fala assim: "Ah, mas o cliente diz que gosta daqui porque tem de tudo". Legal. Aí tu olha para os relatórios e você vê que o cara não está comprando de tudo, né? Então teve inclusive uma loja que eu analisei um ano e meio atrás mais ou menos que isso eu achei assim muito representativo dessa situação. Cara, a loja tinha coisa de 12 mil SKUs, abarrotada. Você entrava assim na loja, você chega, sabe aquela sensação de estar sufocado? De não saber onde estão as coisas, de tão chega aquele negócio. E aí, poxa, 12 mil SKUs, o cliente entrava e só comprava cestinha, coisa pequena. Então, eu comprava 3, 4 itens e ia embora. E aí eu fui na loja e conversando com as pessoas que estavam comprando lá, eu perguntei, vem cá, você sempre compra aqui? As pessoas, sim, o que você compra aqui? Não, aquilo que tá faltando, de repente estou voltando para casa, lembrei de uma manteiga, não sei o que, tá, beleza. E a tua compra principal, onde que tu compra? Aí ele falou, não, num grande atacado que tem aqui do outro lado, né? Cara, esse grande atacado, em relação a esse bairro lá, é uma contramão do caramba, porque você tem uma via expressa no meio, e para você chegar lá, você tem que subir uns 3 quilômetros para poder pegar o retorno, voltar mais 3, e aí vai, é uma viagem para esse negócio. Mesmo assim, a pessoa ia fazer essa compra maior lá. Aí eu pergunto, vem cá, e por que que você compra lá? Não, porque lá eu encontro tudo o que eu quero. Agora me explica, como é que eu estou numa loja com 12 mil SKUs e mesmo assim o cliente diz que não encontra o que quer? É. Entendeu? Então, assim, cara, tem mais produtos no mix. Vai fazer aumentar a minha venda? Não, pode até derrubar a tua venda. Por quê? Mas Porque pode falar. oi. Pode falar. Porque tem um ponto que a gente não pode esquecer nessa equação, é que assim, o cliente não compra só porque está barato. Porque, por exemplo, às vezes você chega no supermercado que está fazendo uma promoção, isso acontece muito comigo. Poxa, tem um supermercado que é caminho da minha casa, às vezes eu lembro, pô, eu tenho que comprar isso, 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 isso. Na hora que eu vou passando na porta do estacionamento que eu olho, meu irmão, cara, não tem vaga para estacionar, eu digo, não, amanhã eu volto, né? Vou embora. Por quê? Porque eu quero entrar no supermercado e em 15 minutos eu quero sair. Eu tenho Conveniência, um né? resto, eu, é,
Então eu não quero ficar 1 hora de fila, porque às vezes o que eu quero, por exemplo, eu posso entrar e pegar lá em 2 minutos. E até um negócio engraçado, que recentemente eles colocaram 6 caixas automáticos lá no supermercado. De início, poucas pessoas sabiam utilizar e iam para lá. E eu digo, opa, não, então eu vou direto pro caixa automático. Meu irmão, a galera descobriu esse caixa automático. E aí as Aprenderam a filas usar. agora aprenderam a usar e as filas agora, tanto faz se você vai com uma pessoa atendendo ou se você vai para o automático, as filas estão enormes nos dois. E estão Então, aumentando isso, assim, viu? e outro dia eu até achei engraçado que eu passei de manhã cedo no supermercado, e aí disse, não, eu vou lá rapidinho e tal. Cara, quando eu olhei, ainda bem que assim, os caixas normais estavam sem fila, mas quando eu olhei para o automático, todos parados, né? Deu algum problema lá, caiu o sistema e tal, eu olhei, eu digo, pô, até o automático tá grevando, cara, conversa. Mas enfim, essa, por exemplo, é uma referência. Eu quero entrar, eu quero comprar rapidamente. Então, se eu chego de frente a uma prateleira lá, que, sei lá, eu entrei para comprar sabonete, aí eu tenho lá 100 SKUs de sabonete. E aí eu começo a olhar procurando aquele que eu quero. E não tá lá, ou tá escondido porque colocaram tanta coisa que um caiu por cima do outro, não sei o quê. Isso não facilita a minha vida. É. Então eu tenho que Na, chegar, olhar, pegar e ir embora. na verdade, tem até um estudo que é basicamente assim. Foi feito um estudo num restaurante e pegaram o seguinte, um cardápio com mais de 50 opções de comida e um outro com 12 opções. O tempo de escolha do cardápio de 12 era muito menor do que o de 50. E a facilidade para o cara tomar a atitude de pedir era muito mais rápida na de 12 do que na de 50. Aí esse exemplo que você trouxe é a mesma coisa. Então o cara lá tem lá uma série de produtos, às vezes ele não sabe qual que ele vai escolher, e aí às vezes ele fica confuso, porque é exatamente isso. O consumidor em si, que já tem um comportamento daquela loja, ela já entende, ele já vai já sabendo o que ele vai comprar. E aí volta uma questão que é a seguinte, Teófilo. Quando é que eu, como dono de supermercado, sei o momento certo, então, para eu fazer a adição de um produto? Porque, igual você falou, eu estava atendendo ontem uma loja, e aí eu estava prestando atenção, a venda do cara está aumentando, porém, ele está aumentando o mix também. Só que, tipo assim, os produtos que ele já vende continuam vendendo iguais, e o produto que ele está aumentando o mix não está fazendo praticamente diferença nenhuma. Ou seja, ele está inchando o cadastro dele, inchando os produtos dele, e ele falou assim, cara, eu já estou num modo aqui que eu não estou aguentando mais colocar produto. E eu só estou falando isso porque ele participa de um, de um programa de mentoria, e aí esse programa de mentoria coloca ele para poder, tem que ter produto, tem que ter produto. E aí, de um mês para o outro, ele já aumentou 5% do mix dele. Aí eu volto e te pergunto, quando deve ser interessante a pessoa inserir uma nova categoria ou inserir um novo produto? Porque você falou a questão, por exemplo, que você tem que ter 3 marcas, uma líder, uma de combate e uma tão boa quanto a marca e uma tão igual com a marca de combate ali. Aí tem gente que fala assim, não, só café e arroz que muda. E isso não é uma verdade, né? Cara, vamos lá. Primeiro ponto. É, Quando uma mentoria ou um amigo, seja lá o que for, diz assim, você tem que ter mais produto, e isso já aconteceu comigo, tá? Eu estar numa reunião com um cliente e ele me fala isso, pô, mas eu tô acompanhando a mentoria que a pessoa tá me falando para aumentar o produto. Cara, eu tava com 6 meses de relatório da loja. Eu digo, legal. Pega esse relatório que eu tô te passando, abre ele com o mentor e diga assim, agora tu me aponta aqui onde que eu vou, onde que eu vou. É porque é fácil falar, porra, tu tem que aumentar o produto, legal. A primeira coisa, Chelsea, é assim, você não aumenta produto, você atende uma necessidade. Então você, dentro da necessidade, você tem que perguntar, o que que é uma necessidade do meu cliente que eu ainda não estou atendendo ou que eu possa melhorar o atendimento? Então vamos lá, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de você conseguir aumentar a venda, que é conhecido de todo mundo, sem eu aumentar o produto, eu apenas melhorando a forma que eu trabalho o produto. Vamos lá para o Orti. Faz sentido para você comprar uma abóbora toda? Não. No meu perfil, não. Talvez para minha Certo, mãe, num almoço de domingo, sim. legal. Agora, se eu pegar essa abóbora e eu fatiar ela em 8 ou 10, Já muda. já mudou o negócio? Se- Eu E estou se, ti- trabalhando e, o e produto, se tiver cortado já pronto só para botar no fogo, me ganhou. pronto. Você está mudando o produto ou você está atendendo a necessidade do seu cliente? Você tá atendendo a necessidade. Boa. Boa analogia. Esse é o ponto. Não adianta, cara, eu tenho arroz. Beleza, o que que eu tenho que ter? Parbolizado, vende bem, eu vou ter o tipo um, então não sei o que. Legal. Agora, dentro daquela categoria ali, aí você começa a colocar 3, 4, 5, 6, 10, 20 marcas. Meu irmão, tu tá tendo mais do mesmo.
Você não está atendendo a necessidade. Ou até situações que eu vejo, por exemplo, de promoção. O cliente chega lá num determinado período, quer fazer lá uma promoção, e ele pega e, sei lá, fez uma baita de uma negociação lá com arroz. Aí botou um preço tão atrativo que compensa, por exemplo, o cliente naquele período comprar, digamos, 5 sacos de arroz. 5 sacos de 5 quilos, tá? Mas vamos supor que por mês você gaste um saco daquele. O que vai acontecer contigo? Cara, tu vai ficar 5 meses sem comprar aquele produto. E nos meses subsequentes, o que vai acontecer com essa loja? Aquela categoria vai despencar. Então, eu quero aumentar a venda da minha loja. Qual é o primeiro ponto? Eu tentar observar aquilo que eu não estou performando. E que nem sempre, que é o caso que eu falei aí da abóbora, nem sempre vem com você inserir mais produto. Porque, por exemplo, pegando ainda dentro do hortifruti, aí eu estou lá com a abóbora lá e em vez de fatiar, eu digo, cara, eu quero aumentar a venda do horti. O que eu vou fazer? Não, eu vou começar a vender caqui. Legal. Vai aumentar em quanto a tua venda? 0,01%? Aí eu pego uma abóbora, um repolho, uma melancia, um produto desse, e simplesmente fatio lá em quantidades que se encaixam melhor no padrão de consumo, e as pessoas começam a levar. É como você falou, até, por exemplo, dentro disso que você falou, de repente na casa da minha mãe, no almoço de domingo, compensa. Legal, apenas no domingo. Vou trazer para uma sazonalidade aqui. A venda de peito de peru, ano a ano, está diminuindo. Por que está diminuindo? Tem loja que diz que todo ano compra menos, mas acaba tendo que dar um saldo porque simplesmente não consegue vender. Então doa para uma instituição, alguma coisa assim. Por que isso está ocorrendo? É muito simples. As famílias estão menores, estão mais dispersas. Então, por exemplo, na minha casa, houve uma época, quando a minha avó era viva, que a família toda se reunia. Por quê? Porque as filhas vinham, né? A minha avó estava lá, as filhas vinham, traziam os filhos, tá, não sei o que, aí tava uma ruma de gente reunido. Cara, hoje em dia são vários pequenos grupos de dispersos. E como eu tenho um irmão, por exemplo, que mora fora, às vezes a minha mãe, enfim, meus pais viajam para passar o Natal com um deles, lá, por exemplo, cadê o... Então, todo esse comportamento, todas essas mudanças afetam o que você tá fazendo. Se você não analisa isso e tenta aumentar faturamento simplesmente aumentando o produto sem olhar qual é a necessidade que você está atendendo, você vai estar dando tiro no escuro. E aí, uma hora, a munição acaba. Ou você vai se ferir, né, dar um tiro no pé e vai se ferir muito gravemente. Mas e aí, como é que eu identifico por exemplo, esse atendimento de necessidade do meu cliente? Porque uma coisa, beleza, igual você falou aí, o exemplo lá de uma melancia ou de uma Tá bom? abóbora, enfim. Mas como é que eu vou identificar isso no dia a dia da loja? Certo. Assim, para mim, hoje, isso facilita, porque como eu atendi centenas de lojas, eu já tenho esses padrões. Então, quando eu vou fazer uma análise, primeiro, eu pego esses padrões e começo a gerar comparações, que é o que a gente chama de benchmark, né? Então, assim, eu espero que a pessoa se enquadre naquele benchmark, até assim, para ficar mais claro para as pessoas. Você vai fazer, por exemplo, um exame de sangue, né? Vamos coletar o teu sangue, vamos fazer o experimento, o exame necessário, só que ali ao lado eles colocam taxas de referência. Então ele não quer que você esteja exatamente em uma determinada taxa. Ele espera que tenha uma variação, mas ele procura essa variação. Então o primeiro ponto é saber o seguinte: eu estou dentro da faixa, eu estou fora dela. Então, você pode estar para cima, pode estar para baixo, você pode estar dentro daquela faixa. Teve uma loja que eu atendi um tempo atrás, que eu achei um negócio engraçado. Cara, na hora que eu peguei os relatórios que eu comecei a observar, num determinado mês, o volume de venda de absorvente estava absurdamente alto, fora de qualquer padrão. E aí, quando eu olhei para isso, eu digo, não, isso aqui tá errado. Aí eu liguei pro pessoal da loja e perguntei, vem cá, houve uma promoção, tá? O que é que houve aí? Deu zebra na cidade toda, né? Aí o dono ficou rindo e disse, não, foi uma orientação do contador que a gente estava ele identificou que estava com um saldo muito grande e mandou dar saída. Então, essas coisas me chamam a atenção. Agora, por que chamam a atenção? Porque eu já tenho esses padrões estabelecidos. Então, se eu quero dentro da loja fazer uma identificação, o que eu preciso? Saber qual é esse padrão, para saber se eu estou acima ou estou abaixo. Porque normalmente o dono da loja, ele mal consegue enxergar a própria loja dele. E isso é ruim. Porque quando você enxerga só a sua loja, você perde essa comparação de quais são os bons casos que você precisaria reproduzir. Então, isso que eu estou lhe falando da abóbora, por exemplo. Por que a gente sabe que fatiando a abóbora
ou outro produto de orti é melhor. Cara, porque isso já é uma prática feita em vários outros e que funciona bem. E se você voltar, na época, por exemplo, daquela. Não, não precisa nem voltar, não. Hoje em dia isso acontece. Quando você vai no Mercado Central, ou você vai numa Ceasa aí, uma central de abastecimento, o que que o vendedor faz lá? Ele veja como está docinho, ele abre uma laranja, ele abre, oferece para o cliente esse tipo de coisa. No supermercado você não consegue ter esse contato, mas, né, para estar ali fazendo isso para todo mundo. Mas você tem condição de identificar e impulsionar. Alguns produtos, para você identificar se você está acertando ou não, por exemplo, vamos lá, pegar uma categoria totalmente diferente aqui. Biscoito. Como é que eu sei que eu estou acertando no biscoito ou não? Cara, olha para o vencimento. Aquilo que você tiver tendo problema com o vencimento, pode ter certeza que você está errando. Aí eu vou para iogurte. Piorou, velho. Porque o prazo de validade do iogurte é muito É mais muito curto do curto. que o do biscoito. Então, e acontece coisas assim, por exemplo, vamos lá. Bolacha creme cracker. É um produto âncora no supermercado? Sim. É gerador de fluxo? Também. Altamente sensível a preço? Também. Cara, eu encontro lojas que botam 6 marcas de creme cracker. Aí você olha, você tá com uma, duas marcas lá que estão vendendo, as outras estão ficando. Aí o que, pô, mas tá vencendo muito produto. Vai vencer. Você vai fazer o quê? Mas, Então, quando mas você, pode falar, pode falar. assim, quando você olha para os relatórios, que você vê o padrão lá, o que que esse produto vende aqui? Duas unidades por mês, ou enfim, num período diferente desse. Aí que você olha para o estoque, às vezes o cara tem uma caixa daquele produto, sei lá, 24 unidades. Cara, uma caixa com 24 unidades num produto que vende 2 unidades por mês, você vai levar um ano para poder vender aquele troço. Então, aí, olha assim, em termos de capital, você vai pagar aquele produto ali com no máximo 15 dias e você vai recuperar o dinheiro dele com um ano depois. É lógico eu fazer um negócio desse? Pô, não é. Então, se não é, já é um sinal que não é interessante tá com esse produto. Tem um perfil de cliente que vem até a loja por conta desse produto? Cara, se é um produto que vende 2 unidades, por exemplo, por mês, cara, provavelmente é uma pessoa que compra. Legal. Qual é a cesta média? Qual é a cesta média dessa pessoa que está vindo comprar? Não, ela compra quando ela vem fazer a compra grande, então a compra de, sei lá, 350, 400, 500, não sei, a cesta lá da pessoa. Legal, então você mantém aquele produto, só que em vez de você comprar uma caixa, você compra menos. Então você vai fazendo quando você olha para o histórico, você identifica o que está atraindo ou não. Então por que olhar para o histórico? Porque, por exemplo, olhando aqui, por exemplo, a minha filha. Cara, a minha filha eu tenho que comprar produto para cabelo para ela a cada 10, 15 dias. Por quê? Porque ela tem um cabelo grande, ela consome muito, só que ela consome muito mais do que seria o necessário, né? E é porque ela tem 11 anos. Aí ela, papai, mas a beleza, cara. Eu digo, legal. Só que pra mim, cara, um shampoo dura 2 meses, 3 meses, porque o cabelo é curto e eu uso pouco, né? E nesse negócio, assim, então, pra mim, eu vou estar comprando shampoo todo mês? Não, a cada 3 meses. Só que, na média, um supermercado não vive de um cliente. Você vai ter lá 3.000, 4.000 clientes, você tem vários grupos comprando aquele tipo de produto todo mês. Então, aquele produto tem recorrência. Agora, se mesmo com todos esse grupo de pessoas, você identifica que aquele produto é intermitente, né, ou principalmente quando ele está na cauda longa, que daqueles produtos que estão na cauda longa, você vai ter ali venda daquele produto em apenas 2 meses, cara, isso é um sinal muito forte de que ele é um candidato a sair da sua base. Ô, Teófanes, agora me diz uma coisa. A gente fez até uma análise de dados esse mês passado, que a gente fez junto lá daquele cliente. E aí, por exemplo, a mulher foi e questionou o seguinte: mas se eu fizer e tirar esses produtos aqui, eu vou ficar só com aquela quantidade X de vários itens daquela mesma marca? Compensa eu, às vezes, ter, por exemplo, uma quantidade, um módulo só daquele produto ali? Não, ó, vamos lá. Primeiro, que eu nunca recomendo você ter um único produto, né? Você tem que, na categoria, você vai precisar de mais de uma marca ali naquela categoria. Por quê? Porque você precisa usar esse mecanismo que eu falei da ancoragem de preço. Não, até para ficar mais claro essa questão da ancoragem de preço, por exemplo, quando você vai num McDonald's da vida desse aí ele tem o café pequeno, 50 ml, R$ 10. O café médio de 100 ml que custa R$ 11, por exemplo. E um café de 500 ml que custa R$ 12.
Se você olhar, você olha, não, pela quantidade, pelo preço que eu estou pagando, é melhor comprar o de 12. Por que que o McDonald's ele faz isso? Ele não coloca, digamos, um preço proporcional. Porque a finalidade dele é que você gaste R$ 12. Cara, muitas vezes você nem consegue tomar 500 ml de café, velho. É uma cafeteira, velho. Café pro dia todo, pra você ficar É bêbado meio de de café. café, cara. É muito café. É. Então, e já aconteceu comigo, cara. Eu tava no Rio de Janeiro uma vez, aí tava andando lá no shopping, eu olhei Starbucks. Aí eu digo, cara, eu comprei, sei lá, um frappuccino, alguma coisa assim. Era café misturado com chocolate, uns outros troços lá, não sei o quê. E aí eu olhei assim, eu digo, não, pelo preço eu vou comprar esse maior aqui. Rapaz, não dei conta, não. Então eu entrei na estratégia dele. Para mim, em termos de qual é a quantidade normal que eu consumiria, o pequeno. Mas exatamente por essa questão da ancoragem de preço, eu acabei comprando o maior. E joguei metade fora. Então eu atendi os objetivos da loja, né? Mas não, o meu, né, passou do ponto. Então, o primeiro ponto é assim, você tem que saber quais são os mecanismos que você está utilizando. Se eu olhar para a ancoragem de preço, por exemplo, eu nunca vou ter um produto, eu vou dar a opção. Agora, opção de mais também não faz sentido. Só para justificar esse ponto que eu estou falando, por exemplo, eu comecei a conversar contigo falando, por exemplo, de uma loja com 10 mil SKUs, que ela vai ter coisa de 1.600 ali, que vai estar na base saudável em geral. Cara, desses 8.400 mais ou menos que sobram, você vai ter ali coisa de 3.500 que em 6 meses só vai vender em 2 únicos meses. Ou seja, 30% de tudo que tu tem, na verdade 30 não, 35. 35% de tudo que você tem na loja só vai vender em, em 2 meses, num período de 6 meses. Cara, não tem lógica que você tente me justificar que vai me convencer que esse produto é necessário para a loja. Assim, matematicamente é impossível. Aí a minha pergunta é assim, faz um cálculo simples, de cabeça mesmo, aqueles cálculos como o pessoal diz, cálculo de escrever num Conta de papel de pão, padaria. conta de padaria. Imagina que você tem 3.500 SKUs que só vendem em 2 meses, num período de 6 meses. E que desses produtos aqui você tenha 10 unidades de cada um. A gente já está falando de 35 mil itens no estoque. Coloca um preço médio de R$ 10. Você está falando de 350 mil 350. parado no teu estoque. Meu irmão, 350 mil dá para comprar uma Hilux. Dá. E tá parada no teu estoque. É. Aí eu te pergunto, tá rentável esse produto? É. Tá atendendo a tua... Não vou nem perguntar se tá atendendo a tua estratégia. Existe alguma estratégia definida para tu ter comprado esses itens? É mais lógico deixar esse produto na prateleira para o teu cliente ter a sensação de que a loja está cheia, ou é melhor você olhar na categoria e identificar, cara, isso aqui não justifica. Então tira o que não está justificando, deixa aquilo que está justificando e amplia a frente dele. E muitas vezes você tem um negócio que as pessoas às vezes jogam muito pro produto e não faz conta. Cara, eu cansei de ver pessoas ampliando o tamanho da loja simplesmente porque diz que não tem mais espaço para expor a mercadoria e a loja está abarrotada. Na hora que você analisa, o que que você percebe? O cara inchou tanto o mix de produto que ele está tendo que ampliar a loja para poder expor o erro que ele cometeu na compra. Ou seja, ele só está aumentando isso. Se ele for manter o mesmo comportamento que ele tinha antes, ele só está aumentando o espaço para aumentar a possibilidade de ele continuar errando. Então, assim, cara, tu tá dobrando o tamanho da loja, legal, vai dobrar o teu faturamento? Pô, não vai dobrar o faturamento, é só porque eu escuto. Então, o que que é mais lógico? Eu pegar 300 e tantos mil que eu botei errado no estoque, reverter isso por caixa e organizar a loja, ou eu fazer um investimento que às vezes vai me demandar 1 milhão em investimento para poder absorver o erro que eu tive lá. E não estou dizendo com isso que a pessoa não tem que ampliar a loja. O que eu estou falando é assim, analise os motivos pelos quais você está tomando essa decisão. Porque se você está tomando a decisão apenas porque a loja está ficando apertada por estar com o mix inchado, é mais lógico você enxugar o mix. Não, eu estou ampliando a loja porque está aumentando a frequência, está vindo mais clientes, tá, não sei o quê, show de bola. Aí você está respaldado. Agora, se não, você tem que rever. Inclusive, eu vou até te adiantar aqui, esse é um produto que eu estou começando a trabalhar e que em breve eu vou estar divulgando. Exatamente saindo desse processo que a gente vem vivenciando nos últimos anos de mentoria para isso e trabalhando mais num processo de facilitar a tua decisão. Porque assim, ó, você trabalha com sistema e sabe muito bem disso, cara. Não
falta informação, né? Aliás, não é nem informação, não falta dado. De tudo que tu quiser dentro da loja hoje, o cliente consegue tirar relatório. O cara tem sistema de ERP, tem sistema de CRM, tem sistema para tudo. Agora, o pessoal está utilizando para quê? É. Né? Eu sempre digo o seguinte, que na verdade são dois Cs, né? Comportamento e conhecimento. Na maioria dos casos, muitos donos de mercado, eles não têm um comportamento porque eles também não têm um conhecimento de como faz. Então você falou aí, poxa, às vezes eu sempre falo o seguinte, nem sempre é importante você trocar o software. Às vezes você com o seu software ele já te atende a sua necessidade. O único problema é que você não tem um comportamento, muito menos você não sabe nem como ler, porque você não tem um conhecimento de como você lê aquele relatório. Então aí a galera fica travada e fala assim, não, é porque eu vi um BI que o cara mostra lá e tem um monte de coisa, esse é o sistema, eu vou para esse. Aí o cara trocou 6 por meia dúzia. Não é isso? Então, Cara, esse negócio do BI é um negócio assim que quando eu escuto, é até engraçado. Normalmente quando a pessoa diz, não, mas eu tenho um BI, cheguei a encher a boca para falar do BI. Cara, o termo BI era para ser um sistema de indicadores da Business Intelligence, é para te dar inteligência de negócio. Mas quando você olha, o cara só está com um painel cheio de indicadores. Aí você pergunta, tá. é Aí exatamente você isso aí. pergunta aí, onde é que está a inteligência disso aí? Me dá um insight legal que você teve com isso. Não, é que aqui está me mostrando que o meu ticket médio é de R$ 30. Legal. Pergunta inteligente. Por que teu ticket médio é de R$ 30? O O que que pior, tá... né? O que você vai fazer com esse ticket médio aí? Exato. Então, assim, é legal. O teu ticket médio é de R$ 30. Eu já vi isso várias vezes. A pessoa chegando para mim, por exemplo, estava com uma loja que o ticket médio dela era de R$ 60, mas ele soube de uma outra loja que o ticket lá era de R$ 100. E ele queria, porque queria fazer a loja dele vender também esse ticket médio de R$ 100. Cara, como eu analiso vários perfis de loja, na hora que eu olhei para ele assim, eu digo, meu irmão, tu já parou para observar se o seu perfil de loja é igual ao perfil lá da outra loja? Não, mas é tudo supermercado. Não é, velho. Não é. Por que que o cara tá com um ticket médio de R$ 100? Muito provavelmente ele está forçando a venda em produtos de alto giro. Por exemplo, o cara tem um perfil mais para atacado, então ele dá uma jogada nisso. E até tem um negócio que eu costumo falar assim, ó, toda média é burra. Então, eu lembrei aqui de um caso, por exemplo, de uma loja que fez uma promoção de venda de cerveja e arrebentou de vender a cerveja. Aí o dono tava lá, poxa, eu vendi, foi uma promoção, foi um sucesso. Não sei o quê. Aí eu abri o relatório dele e olhei assim, meu irmão, 2 pessoas compraram o estoque todinho que ele estava vendendo. Né? Qual foi o sucesso de um troço desse? Então, se você pegar o ticket médio, por exemplo, Caraca. o ticket médio daquele período, vai dar lá em cima. Por quê? Porque a compra foi grande, ele vendeu todo o estoque, mas o número de pessoas que comprou foi reduzido. É. Eu sempre digo o seguinte, você nunca olha, lógico, é o que o Teófilo falou, você vai olhar o overview, né, por cima, mas tem que olhar por profundidade. Que é isso que você falou. Pô, o cara vendeu lá, ticket médio lá em cima, mas por profundidade, igual você falou, só 2 pessoas compraram o mix todo da loja, vamos dizer assim, a grosso modo. Né? Então, é diferente, é muito diferente. E aí entra um ponto também, Teófilo, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o comportamento, vamos lá, eu sou um dono de mercado. Qual seria a minha rotina mínima que eu teria que ter na minha loja para eu começar a analisar esses indicadores? Eu tenho que ter um dia específico na semana, eu tenho que olhar todo dia, o que eu tenho que olhar todo dia? Qual seria a minha rotina básica para eu poder me ingressar nesse mundo? Mesmo que seja, por exemplo, vou olhar uma só categoria. Olhe uma categoria por semana, olhe uma categoria por dia, olhe uma categoria por mês, estabeleça uma meta. O que tem que ser feito? Cara, assim, a rotina, a gente já está chegando no nível de execução. Então, o negócio começa bem antes. Por quê? Porque assim, ó, vamos lá. Eu chego lá na loja, olho para a loja e digo, poxa, no que será que eu tenho que atuar hoje para poder o negócio rodar? Né, você vai ficar perdido. Então, assim, por que que eu começo uma análise? Tem até um acrônimo que eu estou usando para isso, que é o MAPA, né? Então, o mapa ele começa exatamente com a questão do mapeamento, ou seja, identificação de onde estão as oportunidades. Então, cara, onde que tá, onde é que estão as maiores oportunidades do meu supermercado? E aí, essa oportunidade não necessariamente ele está numa questão de você aumentar uma venda, pode ser diminuir perda, pode ser melhorar uma margem, enfim, você tem várias opções.
Então, uma vez que você fez esse mapeamento e identificou as oportunidades, vamos supor que você identificou lá, sei lá, 30 oportunidades. O primeiro ponto é assim, você não vai ter braço para poder executar as 30 de uma vez, tá? Então, você vai ter que priorizar. Então, daquelas 30 que apareceram ali, você tem que adotar alguns critérios e pensar, cara, quais são as três de maior impacto que se eu executar primeiro vai me facilitar a vida. Porque até pegando o critério de curva ABC, normalmente tem aqueles 20% de tarefa que você precisa fazer que vai dar 80% do teu resultado. Então, se nessa priorização você percebeu aquilo que te dá mais resultado, você vai atuar ali. Então, por exemplo, você está com perdas muito severas no orti. Você tem que atuar ali em cima. Legal, o que que você vai precisar fazer? Porque aí os números também não vão indicar tudo. Se eu estou com perda no orti, eu preciso pegar e identificar o, o, a rotina, né? O que está sendo feito, o que que não está sendo feito, ou seja, o que está fora do padrão para saber onde interferir. Então, dentro disso, por exemplo, e hoje em dia até com a inteligência artificial, cara, isso fica muito show de bola. Eu estava atendendo um cliente discutindo isso e nós pegamos os dados dele, o período que ele compra, o período de maior venda no Orti, quanto tempo que ele vai fazer a recompra, ou seja, para perceber o período de estocagem daquele produto e outros dados que a gente inseriu. Sabe como foi que ele diminuiu as perdas? Como? Simplesmente alterando o dia de compra dele. Porque assim, o dia que ele estava comprando estava bem antes do período de maior venda. Então, nesse período aqui, quando chegava no que era para ser o pico de venda, já tinha produto que não estava com aspecto tão bom, né? Aí, o que foi detectado na análise? Ou altera o dia que você está fazendo a promoção, ou altera o dia que o produto está chegando para você. Meu irmão, foi uma redução de 75% das perdas dele. Zerou, não zerou, mas entre o que ele tinha e o Poxa, que, e o que diminuiu foi uma bastante. redução absurda. Então, essa é a questão do poder da análise. Ah, por que que a gente consegue identificar isso? Porque tem método. Então, só que assim, vamos lá. Cheguei na loja, fiz essa verificação, e entendi quais são as oportunidades, verifiquei ali dentro usando os critérios, quais são aquelas que eu preciso atuar mais emergencialmente, e aí eu vou executar o plano. Então, nesse caso, por exemplo, que eu acabei de te falar do Orti, já foi para a execução do plano. Então, quando ele chegou na loja, qual foi a primeira coisa que ele foi ver? Foi poder fazer a alteração desse período de compras. Agora, vamos supor que eu esteja falando de uma revisão de mix, e dentro dessa revisão de mix eu dei aquele número lá, por exemplo, de 3.600 que só vendem é, é, a cada 2 meses. O que que eu vou fazer com esses produtos? Primeiro ponto, aí você vai priorizar. Cara, esses 3.600 produtos, eles estão concentrados em alguma seção? Como é que está essa concentração? Então vamos supor, por exemplo, que você esteja com uma concentração desses produtos lá em, sei lá, biscoito. Concorda comigo que não vai adiantar você chegar em um dia só e fazer rasgar ali e que você vai se livrar de todos aqueles produtos? Vai exigir um tempo maior? Então você vai ter que fazer esse planejamento. Cara, sei lá, toda sexta-feira eu vou fazer uma ação em cima de um produto X, ou então vou procurar mercadinhos menores e passar esse produto a preço de custo. Depende das suas possibilidades. Inclusive, eu vi, agora por ocasião da APAS, uma empresa com um sistema que eu achei muito interessante. Eles criaram uma espécie de marketplace que ajuda a fazer uma logística reversa das coisas. Vamos supor, por exemplo, que você comprou um absurdo de produto de bazar que você não está conseguindo vender. Então, o que que eles fazem? Eles pegam aquele produto, sobem lá para o marketplace dele e é ofertado em vários outros supermercados. Então, pô, vendeu. Ele cuida da logística de mandar, digamos que, por exemplo, que esteja aqui em Teresina e uma pessoa que está comprando seja aí de Porto Seguro, né? Ele vai cuidar Essa de logística. toda a logística disso. Então, o que que ele está fazendo isso? Ele está pegando excessos que tem em vários supermercados, está subindo para um centro de comércio que ele montou, que é esse marketplace, só que ampliando a possibilidade de venda para todo o país. É uma oportunidade. Então, assim, estrategicamente isso pode funcionar? Pode. Às vezes a gente encontra loja que quer aumentar o mix em uma determinada, digamos, por exemplo, dentro do bazar, o cara quer começar a vender eletrodoméstico. Cara, só que eletrodoméstico você vai comprar para poder pagar em 2 ou 3 vezes, mas na hora que você for vender, o cliente vai comprar em 12.
né? E É. aí, você vai ter capital para bancar isso? Não. Então, por exemplo, a pessoa que tem essa necessidade, uma solução dessa funciona. Então, uma vez que você entende quais são os seus problemas, prioriza, você vai atrás dessas soluções. Estabeleceu essas soluções e montou o plano de como é que isso vai executar, aí é que isso vira rotina. Porque a rotina é exatamente você executar. Por exemplo, antes da gente começar a conversar aqui, né, no office, você estava me falando, por exemplo, de estar dormindo mais cedo, porque o seu planejamento está de melhorar a alimentação e mudar a massa muscular e tal, 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 tal. Então, assim, surgiu do nada um negócio desse? Não. Você atendeu, foi se consultar com um especialista, o especialista ali recomendou toda uma programação e o que cabe a você? Cumprir a rotina daquela programação. Então, a rotina é a ponta final do negócio. É. Assim, eu vou chegar hoje no supermercado, qual é a minha rotina? Meu irmão, primeiro ponto, procura descobrir onde é que você está. Né? Onde é que eu estou? O que eu estou fazendo? O que eu deveria estar fazendo? Onde é que estão as minhas oportunidades? Descobriu a oportunidade? Prioriza. Priorizou? Vai fazer o planejamento. Daí que você vai para a questão da execução. Porque é um negócio engraçado. A pessoa normalmente que não é da área de supermercado, você já deve ter passado por isso. O cara não é da área. Aí ele resolveu montar um supermercado. Meu irmão, o cara fica com a mão na cabeça sem saber o que bota lá dentro. Não, mas são muitos itens, não sei o quê, blá, 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 blá. Né? O cara fica desesperado questionando aquilo. Agora o cara já é de supermercado e ele quer abrir uma nova loja. O que ele faz? Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Isso aqui tá vendendo nessa, pá, joga pro outro. E muitas vezes o que você tá jogando pro outro não vai vender. Aí ele não para analisar. Aí quando você vai ver, aí vencimento, extravio, aí começa lá todo o problema. Então, Então, beleza. essa A primeira coisa, então, que a pessoa tem que entender é o seguinte: fazer um autodiagnóstico, vamos dizer assim, a grosso modo, entender onde é que está doendo. Né? E a partir daí criar uma rota, um plano de ação e executar mínimas tarefas para chegar naquele corrigir. ponto ali, né? Criar uma rotina básica, né? E é exatamente isso, porque assim, às vezes é o que você falou, né? Eu pego aqui o exemplo do cara que está abrindo um mercadinho lá, o mercado não sabe o que comprar. Na maioria dos casos, isso a gente traz até mesmo para a parte de sistema. Às vezes o cara instala um software lá e ele tem lá aquele monte de coisa, um monte de ferramenta, um monte de botão, e ele fala assim, agora onde é que eu começo? O que eu faço primeiro? E é exatamente isso que eu até trago dentro do nosso plano de programa de implementação, que é o Sistematiza. A gente fala exatamente isso. Cara, hoje se a gente fosse pegar uma única coisa, o que a gente atacaria hoje? O que está doendo hoje? Tem loja que vai falar que é o açougue, tem loja que vai falar que é a perda do hortifruti, tem loja que vai falar que é o fiado. Então, igual você falou na análise de dados, né? Cada loja ela tem a sua particularidade, até mesmo dentro da análise. E cada loja também tem a sua particularidade, até mesmo no uso da ferramenta que é o sistema. Dei uma pausa aqui rapidinho para te falar o seguinte, ó. Se você é dono de supermercado, fatura acima de 250 mil, quer organizar sua loja através da sistematização, faz o seguinte, tem um formulário aqui abaixo, você vai preencher e a gente vai entender um pouco mais da sua loja. A gente vai analisar seus números, olhar seus dados, entender melhor como está hoje o uso do seu sistema. Talvez você tenha um sistema hoje que você nem está usando direito e está culpando até o próprio sistema e acha que se trocar resolve. Eu vou te falar uma coisa, talvez nem sempre o problema é o sistema. Então, clica aqui abaixo, faz o preenchimento do seu formulário e vamos para o vídeo. Pô, 720 mil de queda numa loja que fatura 1,5 milhão, por exemplo, você está falando de uma perda de 50% de faturamento de um mês adicional. É isso mesmo. E é curioso que quando eu converso isso aqui com os donos de loja e os gestores, que eles olham assim e dizem, cara, eu não tinha consciência disso. E isso aqui é que é análise. Então, assim, dos números que eu te apresentei aqui, tu precisou fazer algum cálculo? Não. Não. Eu acho que o mais importante é você gerar questionamento. Esse é que é o ponto. Porque assim, se eu não estou me questionando, é porque eu estou na zona de conforto. Eu não estou incomodado com nada, está tudo fluindo. Mas a partir do momento que tem alguma coisa que está me incomodando, eu preciso questionar. De onde que vem esse incômodo? O que não está funcionando? Então, qual é a validade da análise de dados? É permitir que a gente faça, no caso aqui, por exemplo, quase 10 mil SKUs, é exatamente permitir que a gente faça cruzamentos mais profundos que direciona a visão para você identificar onde você deve priorizar a ação. E aí, uma vez que você prioriza aquela ação, você sai daquela sensação de sufocamento e começa a resolver aqueles ralos que estão drenando seu resultado. É isso mesmo. Agora, eu vou fazer isso uma vez e vai resolver o meu problema. Não vai não. Você tem que acompanhar periodicamente, porque é o tipo de coisa que você tem que fazer dia sim, dia também. Não tem para onde correr. Esse trabalho nunca vai acabar, né, Theo? Exato. Ele é contínuo. Porém, Agora, aí volta o que você falou, né? Mais uma vez, você treinado, seu olho treinado, você sabendo exatamente como funciona o comportamento ali da loja, aí é uma coisa que, em um momento que você gastava, sei lá, 1 hora, agora você está gastando, sei lá, 20 minutos. cara, hoje em dia, para eu analisar uma loja dessa aqui, a partir do momento que os dados subiram, já estruturados,
Em 10 minutos eu traço um diagnóstico completo da loja. Mas por quê? Cara, eu tenho mais de 10 mil horas fazendo isso. Então, assim, eu não vou dizer que eu faço isso de olho fechado porque eu preciso olhar para os dados. Mas, ao longo do tempo, eu fui desenvolvendo essa expertise, fui desenvolvendo a metodologia que eu consigo fazer isso muito rápido. Então, às vezes até eu brinco com os donos de loja, falando assim, cara, eu nunca fui na tua loja, nunca vi imagem, vídeo, nunca vi nada, e conheço a loja mais do que você. Né? Por quê? Primeiro, porque eu não analiso um mês esporádico, eu pego sempre um período histórico para poder analisar. Segundo, os dados que eu estou observando naquele período, eu estou vendo o que ele fez e o que ele deixou de fazer e como ele foi afetado pelo movimento da concorrência. Né? Ou seja, tudo que aconteceu ali está refletido aqui. Mas e se meu concorrente fizer não sei o quê? Cara, já está refletido aqui o que ele fez. Eu só não vou saber o que ele fez, nem o período exato que ele fez, a não ser que tenha afetado muito fortemente. Mas eu vejo tudo isso aqui, já tá refletido. E como a gente tem essa visão de centenas de outras lojas, fica muito fácil eu perceber o que está fugindo do padrão. Até mesmo por região. Você sabe como funciona. Por que eu dou o exemplo por exemplo, do café? Porque eu já atendi N lojas na Bahia, N lojas em Minas Gerais, enfim, por todo o país. E aí você vai pegando. Então, por exemplo, um produto que eu poderia perguntar aqui é sagu. Tu consome sagu? Polenta? Também não, né? Porque não Não é é da do. nossa região. Não é da, agora você falar uma charque, falar um flocão, né? Beleza, por exemplo, o flocão vale para nós dois. Mas Shark funciona muito bem para ti, mas não funciona para mim. Na É, minha região não tem o hábito do Shark. é, verdade. Então, assim, tem N padrões que você vai vendo, tá tudo refletido aqui. Então, quando eu olho para uma loja dessa aqui, eu consigo saber se ela é de litoral, se ela é do interior, se ela tá mais pro sul do país, ou se tá mais pro norte. Cara, tu não tem noção da quantidade de coisa que eu vejo na hora que eu olho para esses dados. Ah, mas aí tu sabe de onde a loja é. Não, sei, porque eu vou ver o cadastro. Mas mesmo se você me der uma, uma, um padrão de loja qualquer, que sem que eu esteja vendo de onde que ela é, eu consigo identificar a região pelo padrão de venda dela. E até se tem presença de gaúcho ou não na região, porque, Cara, porque é tudo você entender o comportamento, né, do número. sim, porque você entende você entende o comportamento cara, tem não querendo me comparar, tá? Mas a questão da expertise. Eu vi recentemente alguns vídeos, por exemplo, do Senna, que convidaram ele numa fazer uma avaliação de um carro, se eu não me engano, que era da Toyota, eu acho, ou era da Mitsubishi, enfim, no Japão. Aí ele entrou no carro, deu uma volta. Aí, na volta que ele deu, ele falou assim: ó, esse carro tá com problema assim, assim, assado, muito duro com aquilo, não sei o quê. Aí disse que os caras pararam, anotaram tudo, não sei o quê, e refizeram o carro do jeito que ele. Disse, meu irmão, esse carro é mito ainda hoje. Mas por que ele conseguia dar esse feedback? Cara, porque ele era um piloto altamente experimentado. Agora, ele virou um piloto altamente experimentado porque ele leu em alguma coisa ou porque ele treinou e venceu? Ele fez isso. Então, a partir do momento em que você vai repetindo, vai refinando, vai entendendo o que você está fazendo, você desenvolve também essas habilidades. Alguns com mais facilidade, outros com menos. Mas, meu amigo, depois de 10 mil horas fazendo isso, se você não desenvolver essa competência, é porque você não quis. E vou além também, então. Porque hoje com a IA, igual você falou aí, cara, ela já te dá a informação já até curadorizada. E te fala assim, ó, Exato. exatamente o problema que você tem é esse aqui, cara. Resolve aqui e faz isso. Só tem uma recomendação que eu dou relativo à questão da IA. É que, assim, não adianta, é questão da interpretação de texto. Vamos supor que tenha 10 pessoas lá na sala com nível de formação diferente, vivências diferentes, e que os 10 eles recebam o mesmo texto para poder ler. E aí, no final, a pessoa que estiver fazendo a condução na sala vai pedir as impressões sobre aquele texto. E, cara, cada um vai fazer uma crítica. É, Por quê? verdade. Porque a visão de mundo é uma só. Então, no caso da IA, uma só não, a visão de mundo é diferente, é de cada um. No caso da IA, qual é o único cuidado? Ela vai te dar uma resposta e aquela resposta vai lhe permitir ter um melhor conhecimento sobre aquilo que está desenvolvendo. Só que a visão que você vai ter vai depender da tua visão, do teu nível de conhecimento atual. Então, nesse negócio, você tem que desenvolver, porque a resposta que vai vir vai depender da pergunta que você está fazendo. Se você fizer uma pergunta rasa, a resposta que vem é rasa.
Se você fizer uma pergunta mais aprofundada, essa pergunta ela vai ver diferente. E eu já fiz essa brincadeira com várias IAs, tá? Eu pego o mesmo contexto, joguei em 3, 4 IAs diferentes e a resposta que veio É sempre delas diferente. é sempre diferente. E aí depois eu ainda faço um cruzamento. Pega a de A, jogo para B, de B para C, a de C para D e a de D para A. Né? Aí ele, não, mas tem sentido isso que é isso aqui, porém aquilo traz não sei o quê. Então você vê que a própria IA, ela vai te dar uma resposta. A própria IA não, lógico, como ela é uma programação, ela vai te dar conforme a vivência que ela tem, ou seja, conforme os parâmetros que estão lá dentro. Então o que ela vai te retornar, você vai tirar maior proveito ou menor proveito, também conforme É. o teu nível de conhecimento. Legal, show de bola, Theo. Cara, eu tenho que te agradecer demais. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pelo seu conhecimento aqui. Eu tenho certeza que o pessoal que assistiu a esse nosso bate-papo, você que é dono do supermercado, ficou com alguma dúvida ou quer tirar alguma dúvida, faz o seguinte, ó. Tem um link aqui abaixo. Esse link aqui é o link do próprio Instagram, do próprio Teófilo. Você pode tirar dúvida com ele. Se você quiser tirar, além das dúvidas, conhecer um pouco mais do trabalho dele, eu super recomendo. Inclusive, para algumas pessoas também dentro do nosso programa, a gente trouxe isso agora também, que é o quê? Uma análise de dados mais básica, onde o Teófilo ele dá uma olhada, mas se você quiser também pode ser algo mais aprofundado, aí você pode falar com ele também. Mas se você tiver qualquer dúvida, fala aí seu Instagram. Então, vai estar aqui embaixo, mas de qualquer forma você pode falar lá. Aí. Theo Porto Silva. Bem fácil. Theo Porto Silva. É só mandar uma mensagem lá para ele, é muito solícito, ele responde. E, Theo, obrigado. Quer deixar algum recado pro pessoal? É isso mesmo? Cara, eu primeiro agradeço o convite, né? Muito bacana passar esse tempo aqui compartilhando informação. 1h30, viu? Eu acho mais ou menos isso. 1h20, eu acho. Foi mais ou menos isso. E assim, daria para falar muito mais, mas assim, aqui a gente está num bate-papo, não está fazendo uma avaliação aprofundada, mas, como você falou, quer conhecer um pouco mais desse serviço, me chama lá no Instagram, que a gente vai ter o maior prazer de aprofundar isso aqui, analisando caso a caso, e não mais de forma geral. Show de bola. É isso. A gente vai ter outros episódios aí. Eu e o Theo, a gente tá conversando nos bastidores aí. Provavelmente trazer outros episódios aí. Algo mais, vamos dizer assim, mais parrudo, mais profundo aí pra vocês. Theo, obrigado pelo carinho. Tamo junto, meu irmão. E vamos pra cima. Obrigado, tá? Valeu, você. Tamo junto. Valeu. Tchau, pessoal. Um abraço.